Estamos começando mais uma edição do Programa em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro Comunicação, afiliada da Rede TV. E o nosso programa, como sempre, traz novidades e entretenimento para que você possa se divertir. Afinal de contas, a vida é uma grande festa. Daqui a pouco a gente se encontra aqui no Em Comum. Até daqui a pouco. Olha, meu amor, é simples assim. Preciso que você fique longe de mim. Se for tosse, febre, alguma dor, qualquer sintoma que seja coronavírus, sem se abraçar e sem beijar, não tocar nos olhos, boca ou nariz, evitar aglomeração porque não é só um resfriado. Dentro da sua casa é como ficar isolado sem te ver e sem rolê. Oh, meu amor, não chegue perto de mim. Põe na tua mão agora um pouco de álcool em gel. A máscara é importante em qualquer lugar, mas por enquanto é melhor você se afastar, porque se ficar muito perto vai contaminar. Faça sua parte no combate ao novo coronavírus. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para combater a Covid-19. O Amazonas é o segundo estado do norte com mais ações contra a Covid-19. A assistência social foi ampliada no interior. O investimento em projetos de pesquisa é recorde na história do estado. O serviço de UTI aérea foi ampliado para atender pacientes graves do interior. O Hospital de Combate Newton Lins ganhou a primeira ala indígena do Brasil. O governo está distribuindo mais de 1 milhão de máscaras e luvas que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E para amenizar o impacto econômico e social na população, o governo já liberou a segunda parcela do Apoio Cidadão. Amazonas, a nossa luta é pela vida. Estou retornando com o Programa em Comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação, afiliada da Rede TV. Tendo o prazer agora de receber a doutora Emília Ferraz, delegada-geral do Estado do Amazonas. E é uma grande satisfação para todos nós aqui do Programa em Comum e para todos nós amazonenses. Por quê? A doutora Emília está fazendo história na Polícia Civil do Amazonas. Após 100 anos, uma mulher assume o comando da Delegacia Geral. E isso é importante porque mostra como as mulheres têm competência. Não que nós não tenhamos certeza disso, mas as mulheres já nasceram poderosas, empoderadas. Esse negócio de dizer empoderamento feminino não é de agora, não. A mulher mãe, filha, irmã, administradora de lar, enfim, a mulher já nasce poderosa. Doutora Emília, muito obrigado. Eu queria fazer essa abertura bem cheia de elogios à sua postura, à sua competência, porque nós precisamos de mulheres cada vez mais administrando e mostrando que são competentes, porque essa história de dizer que o lugar de mulher na cozinha é sim, quando ela faz por prazer, quando ela faz por satisfação, não por obrigação. E as mulheres têm que estar em bons cargos, trabalhando sim, ajudando o marido, porque ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Obrigado. Bem, eu queria agradecer, Júlio, o convite. Fiquei muito honrada de estar aqui presente. Quero agradecer a Rede Calderado, né, que é uma emissora que se preocupa realmente em mostrar para o povo manauara as boas coisas, as boas influências, enfim, trazer boas notícias. E eu acho que isso é muito importante num período que a gente vive em que a mídia tem preocupações de trazer notícias ruins, notícias negativas. Então, assim, eu parabenizo aqui a Rede Calderado também por isso e fico muito honrada com os elogios aqui proclamados por você e envaidecida também. Afinal de contas, a ascensão nessa cadeira nada mais é do que um passo para a categoria feminina, no não empoderamento, que a gente, como você disse, a gente já nasce empoderado, mas numa demonstração de que em funções que até então eram eminentemente masculinos, é possível uma mulher ir trabalhar e mostrar resultados.
E o governador Wilson Lima teve essa sensibilidade, até porque eu quero mostrar aqui também que não é uma indicação política, foi uma escolha técnica. Ele observou o seu trabalho, viu os currículos e disse, vamos colocar uma mulher à frente da delegacia. Exatamente. A prova disso é que eu participei do período de transição, na elaboração de projetos de segurança, para a gente já planejar como seria a segurança nesses 4 anos. O governador sempre foi muito sensível, sempre respeitou muito as pessoas que têm técnica e tem aí 20 anos de história dentro da carreira policial. Sou especialista em segurança pública, sou mestre em segurança pública pela UEA. Então, ele acreditou na nossa capacidade e, como gratidão, a gente dá o nosso melhor serviço e presta esse serviço de segurança para a sociedade como um todo. Doutora Emília, quando a senhora assumiu essa função, evidentemente que se destacou logo um projeto, né? Qual era o seu principal projeto, a sua função, o seu olho clínico em relação à segurança do Estado do Amazonas? Bem, cada pessoa, cada gestor tem a sua forma de atuar. Eu queria fazer uma gestão participativa e integrativa. O que seria isso? Eu queria ouvir a atividade fim e gerar um encontro de informações para que uma coisa que fosse apurada num DIP da capital não chegasse em outro DIP. Principalmente os mais distantes, né? Exatamente. E aí surgiu a ideia de criar alguns setores especificados lá na Delegacia Geral que fazem esse trabalho. Então, nasceu daí a origem do núcleo de informações da Polícia Civil, em que nós tínhamos esse cuidado de selecionar as informações e fazer a integração. Além disso, eu queria uma gestão transparente, né? Que hoje é importante a gente ter e demonstrar para a população essa transparência. Mostrar para o cidadão como é que está agindo a Polícia Civil, né? Polícia de todas as formas, na operação e na administração também. Motivo pelo qual eu criei dentro do sistema da Polícia Civil a Controladoria de Polícia Civil. Então, nesse órgão interno, a gente controla toda a parte de contrato, toda a parte de gestão, enfim, criou esse ente de fiscalização, exatamente para dar essa... desperdício, né, doutora? Em termos de gastos públicos, isso aí representa também um grande passo, né? Nós fomos além. Nós não só evitamos o desperdício, como fizemos uma grande economia. Só em folha de pagamento, nesses 4 meses de gestão, nós fizemos uma economia em torno de 2 milhões. Nós economizamos, nesse período de 4 meses, quase 600 mil só em combustível. Que é um valor considerável, né? Economizamos isso tudo por quê? Porque houve uma reformulação dos setores, né? A garagem entrou com uma nova proposta, a garagem é o setor responsável pelo abastecimento. Então, nós demos uma nova roupagem e colhemos esses frutos, né? Que é essa economia considerável em vários setores da Polícia Civil. Doutora, como é que está a situação, como é que está o trabalho da polícia em relação ao tráfico de drogas? Porque é o grande câncer da sociedade. Eu acho que todo mundo se sente incomodado. A senhora deve ouvir reclamações de todos os segmentos da sociedade em relação ao tráfico de drogas, né? Júlio, é muito importante essa pergunta e até porque as pessoas costumam dizer, Emília, como surgiu o seu trabalho, como começou o seu trabalho a ser visualizado? Eu fui a primeira mulher diretora do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que à época incorporava o DENARC, que era o Departamento de Narcóticos. Então, essa experiência em combate vem desde 2008. Que quando eu assumi, perdurei lá por 4 anos. Então, assim, o meu nome começou a aparecer como pessoa que tinha compreensão nisso através dessa minha posse como primeira mulher lá. E de ter permanecido tanto tempo lá. É difícil, né? Permanecer tanto tempo Exatamente. À frente de um trabalho tão, assim, E, em verdade, ingrato, eu fui a né? primeira e única mulher que ficou lá, esse período. Né? É um trabalho ingrato, como titular, né? Nós tivemos a doutora Fernanda, mas ela era adjunta. Como titular, eu fui a única até hoje na Polícia Civil. E lá nesse departamento, além da experiência que eu aprendi muito, porque nós tínhamos também policiais mais antigos, a experiência na prática me fez ser uma estudiosa do tema. E a minha tese de mestrado foi exatamente sobre o narcotráfico e a relação dele com o homicídio. Doutora, por que cresce tanto, a senhora que tem esse conhecimento, a participação de mulheres no tráfico de drogas?
É porque como existe... Deixa eu só tentar Rapidinho, fazer já- esse cenário para você Rápido, entender. né? Para a gente poder falar. Existe entender. as forças de segurança no estado do Amazonas, porque a gente faz uma tríplice fronteira com os maiores produtores de cocaína mundial. Eles atuam muito no combate. Você vê que as nossas apreensões são imensas. Só para você ter uma ideia, nos nossos 4 meses de gestão, nós já apreendemos 3 toneladas de droga. Eu tenho acompanhado pela mídia a quantidade de drogas. Exatamente. Nós apreendemos em 4 meses, que foi o período da minha gestão, 3 toneladas de droga. Fora a prisão de líderes do narcotráfico, enfim. Então, como há muita apreensão e como há também a prisão de muitos homens, quem passou a fazer parte, uma vez que você prende o marido, tira o marido ou o amante ou o namorado de circulação, quem sucedeu esses homens que são todos presos O são cabeça as da mulheres. família economicamente. Exatamente. Né? Mais ou Então menos houve isso. essa migração e é por isso que hoje a gente consegue visualizar muitas mulheres envolvidas no narcotráfico também. É um quadro triste, mas é a pura realidade. Em relação a outros tipos de crimes, de homicídios, como é que tem se comportado o estado do Amazonas em relação aos demais estados? Porque a gente não pode comparar, porque Manaus tem tantos crimes em relação comparado ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um grande estado, é uma grande capital, né? Manaus, sempre a gente faz essa comparação. Mas a gente e costuma errada, fazer, né? Na verdade, não. Júlio, porque a gente costuma... Dá, porque a gente faz por 1.000 habitantes, 100 mil habitantes. Então, né? assim, você vai. Então, você consegue fazer uma proporcionalidade da quantidade de crimes, né? Mas os últimos 2 anos, e aí a política implementada pelo governo do estado, tem reduzido sobremaneira vários tipos de crime. Nós acompanhamos pela mídia, né, durante essa pandemia, essa redução de crimes. Eu não sei se os bandidos todos recolheram também com medo do Covid, da Talvez, Covid, né? Mas acredito que não, porque realmente o trabalho é executado pelo secretário de Segurança e das forças de segurança pública, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Detran. Nós fazemos uma atuação operacional integrada. Então, como nós fazemos essa ação constantemente, nós estamos colhendo os frutos agora. Então, ano passado já houve uma redução e esse ano ainda houve uma redução maior ainda, né? De crimes considerados os crimes mais graves, que no caso são os homicídios. Por exemplo, nesse último ano, nós tivemos apenas desses 6 meses que nós estamos, 1 mês em que ficou um só a mais. O resto todo foi um decréscimo imenso no número de homicídios. Que é muito bom para o estado do Amazonas, né? Quando Excelente. você pega um tipo de levantamento como esse, né? As mulheres continuam sendo vítimas de homicídios? Como é que está o feminicídio no estado? A senhora, evidentemente, tem alguns números em relação a isso. Sim. Não trabalha nessa área, mas já atuou nessa área, né? Já. Na verdade, eu trabalho uma vez que eu faço a gestão É a de todas as gestora delegacias. de todas as delegacias, né? Bem, a questão do feminicídio, as pessoas costumam citar assim, houve um implemento de 100%, houve um implemento de 200%, mas vocês têm que tentar entender que a lei do feminicídio é uma lei nova. Então, muita gente ainda não entende, doutora. Exatamente, não é, se você for ver, obviamente pode ter havido um implemento mesmo, porque com o aumento da convivência dentro de casa, há naturalmente uma tendência a ter uma discussão maior e que possa gerar esse tipo de crime. Mas também é falaciosa a ideia de que houve um implemento surreal de 200%, 100%. Por quê? Porque antes não era registrado como feminicídio, era registrado como homicídio. Era só diferente a tipificação do crime. Exatamente. Então, assim, é preciso passar alguns anos para que a gente tenha realmente essa noção do implemento ou da redução do tipo criminal. Porque como é um crime que foi tipificado recentemente, a gente tem um lapso de tempo muito pequeno para a gente fazer determinadas comparações. Os crimes dentro dos ônibus, eles continuam assim acelerados? Os furtos? Isso é uma preocupação da gestão. Inclusive, o governador do estado deve lançar o plano de segurança pública e nesse plano vai ter realmente políticas voltadas para esse tipo de crime. Mas, de antemão, a Polícia Civil e a Polícia Militar já fazem esse controle, né? Obviamente que por consequência dessa coisa que ninguém imaginava, dessa pandemia, algumas políticas tiveram que ser alteradas, algumas ações tiveram que ser alteradas.
né? Não dá para a gente estar constantemente dentro dos ônibus para não ter aglomeração, enfim, a população também houve uma redução natural, mas com o retorno da normalidade e com as ações que vão ser ainda implementadas com mais rigidez, a gente vai identificar nas ruas essa diminuição considerável. Doutora Emília, como é que está o crime contra o preconceito? Porque nós temos o preconceito contra a mulher, contra o homossexual, contra o pai de santo, contra a mãe de santo, contra a pessoa que é negra. Infelizmente, Júlio, continua aumentando? Não que não continue aumentando, mas é lamentável dizer que ainda há. E a gente ainda tem pessoas que têm uma cabeça tão diminuta a ponto de gerar preconceito, e eu me falo aqui como mulher, como delegada, né, como gestora de uma paz, como cidadã, como mãe de duas crianças. É lamentável, mas existe. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Mas eu já orientei todos os delegados que esse tipo de crime é inadmissível, porque a origem dos crimes maiores, porque a gente sabe que um preconceito hoje aqui pode gerar um homicídio ali, então assim, que seja de pronto resolvido, né? Recentemente a gente viu o caso daquele homem que agrediu as mulheres lá do nada, porque foi dar uma cantada, a mulher não reagiu. Isso, né? Então, assim, infelizmente... Não existe mais isso, eu falo entre aspas, né? E a polícia imediatamente, eu fui lá, liguei, exigi, e os delegados prontamente fizeram também, correndo atrás, já botou como procurado, e eu acho que essa é a nossa função, essa é a forma que a gente tem de dizer para a população: nós estamos aqui para servi-los, para fazer o melhor. Emília, o nosso tempo infelizmente é curto, nós teríamos tanto a falar, mas é praticamente um bate-papo aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz em tê-la aqui. Espero que a senhora volte mais vezes, que eu encontre mais vezes com a senhora. Sempre que você convidar. Eu trabalho com uma mulher também, que é a doutora Leda Albuquerque, que é a Procuradora-Geral de Justiça. E vou fazer um parêntese, excepcional, tenho uma boa relação com ela, é uma pessoa que eu admiro bastante. E a gente vê como as mulheres são excelentes gestoras nessa área da segurança. Tomara que apareçam mais mulheres, né? A Kel Dodge mostrou a competência, enfim, tantas mulheres para a gente falar, Carmen Lúcia. É tanta mulher competente nesse país que elas podem, sim, ocupar lugares de relevância e cuidar da criminalidade, de ações contra o crime. E a gente espera isso, que a senhora continue à frente, que o governador Wilson Lima continue vendo o seu trabalho com os bons olhos, porque a gente espera também isso, né? Porque a política às vezes influencia, e que a sua equipe continue coesa, porque uma mulher, quando junta a sua equipe, é o coração de mãe. Também, né? Fala a mãe também. E eu vou aproveitar o espaço aqui e dar um recado para você hoje, menina que está em casa, que sonha em chegar lá, e sonha em ocupar um cargo de poder. Acredite, porque eu sempre acreditei que eu era capaz, eu sempre acreditei que eu conseguiria, e o retorno vem. E você não precisa de padrinho, você não precisa... Vá lá, trabalhe, mostre o seu valor, que você vai chegar lá. Com certeza. Eu quero reforçar aqui as declarações da doutora Emília, dizendo assim: não fique alheio ao crime. Denuncie. É uma forma que você tem de ajudar a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, para combater o crime que está crescente, não no Amazonas, mas no mundo inteiro. Daqui a pouco eu retorno. Tem mais Em Comum pela Rede TV. Governo trabalhando sério para combater a Covid-19. O Amazonas é o segundo estado do norte com mais ações contra a Covid-19. A assistência social foi ampliada no interior. O investimento em projetos de pesquisa é recorde na história do estado. O serviço de UTI aérea foi ampliado para atender pacientes graves do interior. O Hospital de Combate Newton Lins ganhou a primeira ala indígena do Brasil. O governo está distribuindo mais de 1 milhão de máscaras e luvas que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E para amenizar o impacto econômico e social na população, o governo já liberou a segunda parcela do Apoio Cidadão. Amazonas, a nossa luta é pela vida.
Olha, meu amor, é simples assim. Preciso que você fique longe de mim. Se for tosse, febre, alguma dor, qualquer sintoma que seja coronavírus, sem se abraçar e sem beijar, não tocar nos olhos, boca ou nariz. Evitar aglomeração, porque não é só um resfriado. Dentro da sua casa é como ficar isolado sem te ver e sem rolê. Oh, meu amor, não chegue perto de mim. Põe na tua mão agora um pouco de álcool em gel. A máscara é importante em qualquer lugar, mas por enquanto é melhor você se afastar, porque se ficar muito perto vai contaminar. Faça sua parte no combate ao novo coronavírus. Prefeitura de Manaus. Estamos retornando com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, afiliada da Rede TV. E olha, eu abro com a delícia assinada pelo Jamil Júnior. Está aqui conosco agora e a gente vem fazer um bate-papo bem formal, como sempre fazemos aqui no programa. E olha, eu quero mostrar logo essa beleza de doce. O Marco Belém adora, o nosso produtor-diretor, essa frutinha que, segundo ele, é canapu. Os chefes de cozinha falam que tem outro nome. Enfim, ele, como é paraense, ele disse que é canapu, que ele gostava muito de canapu desde pequeno. Jamil, é tão bom te receber aqui. Nós temos tido bons momentos pós essa nossa Covid, mas nós seguimos os protocolos. Nós queremos que as pessoas não peguem a Covid, porque nós já fomos vítimas da Covid. Então, a gente quer viver cada vez mais. Tem muitas pessoas que não entendem por que, quando a gente sai dessa Covid, dessa situação, a gente quer viver. Mas a gente tem que viver, né, Jamil? Porque quando a gente vê que está lá chegando quase no caixão, e de repente Deus lhe dá uma oportunidade. Quando a gente tem uma experiência como essa, né, Júlia, a gente começa a rever uma série de valores na nossa vida. E aí a gente percebe que a gente tem que aproveitar cada momento como se fosse o último, né? E cada momento... Esse é meu lema hoje em dia. É, né? Hoje, né? Hoje, é. Jamil, você é cenógrafo, decorador e chefe de cozinha, né? Você tem feito vários eventos aqui em Manaus, inclusive agora você vai recomeçar, vamos de volta ao começo, né? Esse nosso retorno ao mercado é muito bom. E a gente tem visto que as pessoas deram um pouco de preferência pelo melhor, né? O melhor sempre vai fazer parte da vida das pessoas a partir de agora, mais do que nunca. Mais do que nunca, eu acho, né? Essa valorização agora do que é bom, da família, do interior, de receber bem, né? Eu acho que tudo grupos menores, claro, a gente percebe essa realidade, né? Mas o desejo de oferecer o melhor é a premissa. Qual é o estilo que a gente pode adotar a partir de agora para pequenos jantares, Jamil? Tem alguma maneira? Como é que a gente deve convidar? Até porque a pessoa tem que seguir os protocolos exigidos, como a gente segue aqui no programa, pela OMS, né? Júlia, como é que a pessoa deve proceder a partir de agora? O ideal hoje, eu acho que é reunir pequenos grupos. Eu acho que a pessoa que gosta de receber, né, e sempre gosta de receber, deve fazer várias reuniões. Eu acho que com um grupo de, no máximo, em torno de 12 pessoas, estourando 15, eu acho que seria um limite legal. Por enquanto, eu acho que não é aconselhável as grandes recepções, né? Tanto é que é aconselhável, inclusive... Nem permitido, né? Nem é permitido, nós estamos realmente paralisados nessa área de eventos. Provavelmente a gente só deve retomar em outubro desse ano, com eventos pequenos, a partir de 100 pessoas no máximo, 100, 150 estourando. Agora, existem alguns segredos nessa arte de bem receber. Você recebe como
todos que já conviveram, já foram às suas recepções, às suas reuniões, é uma arte, receber uma arte, né? Como é que a pessoa pode montar uma mesa, às vezes com pouco dinheiro? É uma técnica, evidentemente, que tem Eu gente que tem costumo muito dinheiro, é bom gosto. Eu costumo dizer que bom gosto é fundamental, né? Nem sempre ter muito dinheiro significa ter um bom gosto ou uma mesa de excelência. Eu vejo que, na verdade, quando as pessoas hoje, a gente tem um acervo gigante na internet, né? Você pode hoje pesquisar. No meu tempo, quando eu comecei, há mais de 30 anos atrás, não se existia referência nenhuma, a não ser os cursos de etiqueta que se fazia e o traquejo ou o bom gosto próprio que cada um nascia, né? Então eu posso me dizer que eu fui um privilegiado nesse aspecto, sempre tive, eu costumo chamar de um dom, né? Existem cores para você combinar? Como é que a gente combina? Júlio, a gente sempre pode assim, fazer uma mistura de cores um exemplo, equilibrada? se você quer uma recepção mais vibrante, você tem que optar por cores mais alegres, né? Tipo, você quer uma recepção mais alegre, opte pelas cores vibrantes, um vermelho, um laranja, um amarelo, né? Esses degradê nesses tons de terra, eu acho que sempre chamam mais atenção. Quando você quer receber, por exemplo, com um pouco mais de sofisticação, eu gosto de optar pelos tons claros, branco, marfim, um dourado, um prata, eu acho que é sempre chique e de bom tom. E cabe em qualquer horário esses tons? Sim. Ou eles podem... Os tons claros cabem em qualquer horário, em qualquer tom. A gente pode usar tranquilamente um branco à noite, que é muito chique, como usar ele durante o dia também, que cabe perfeitamente bem. Já os tons mais quentes, vamos dizer assim, né? Tons terrosos, tons que chegam até o vermelho, grená, violeta, enfim, tons mais fortes, é mais aconselhável à noite, não é aconselhável usar esses tons durante o dia. Agora, Jamil, outra dúvida que a gente tem muito comum, que essa história do rosa e do azul, né? Evidentemente que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? É uma grande polêmica, mas hoje em dia vários homens já vestem camisas rosas, várias mulheres gostam de azul. Eu acho que isso é um tabu que já já acabou há polêmica anos. De governo, isso é uma polêmica de política, não tem nada a ver com a realidade do mercado hoje. Um homem usa tranquilamente um tom de rosa hoje sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, né? Uma recepção de uma pessoa com mais idade, ela pode usar um tom de rosa? Não vai ficar Sim, assim meio Barbie? Não, tranquilamente. Porque às vezes vão dizer, olha, a vovó com 70 anos quer ser uma gatosa. Júlio, deixa eu te dizer, depende... É preconceituoso não, isso? Eu acho que isso é preconceituoso, porque você pode tranquilamente usar tons de rosa e usar uma prataria bonita, tons, sabe, combinando com prata, eu acho que fica muito chique, entendeu? Ou combinando com dourado, fica muito chique, ou com ouro velho, né? Ou com rosé. Então você tem formas de usar os tons e criar acessórios para dar um ar de sofisticação, né? Nós estamos falando um dia desses que é bem difícil a gente conviver com os descartáveis, né? Nós comentávamos no dia desses num jantar. Para quem gosta de uma louça boa, né? Que é difícil conviver com os descartáveis. Como escolher um descartável para colocar da sua mesa hoje em dia? Você tem que optar pelos mais bonitos? Hoje em dia tem uma empresa do Rio Grande do Sul que ela importa, né, vários descartáveis muito interessantes. Inclusive, eles são tão perfeitos que eles parecem uma louça, às vezes normal mesmo, uma louça mesmo. Por exemplo, o talher é tão perfeito que você não percebe. Então, acho que hoje, como essa é a premissa atual, então, faça uma opção por um talher bom, uma louça boa, né, que seja descartável, claro, mas que seja de alta qualidade. Eu ainda considero receber bem uma arte. E até, inclusive, guardanapos americanos, eles têm uma textura quase que um tecido, né? Então, ele é um descartável, mas com uma textura quase de um tecido. Então, existem esses artifícios que a gente pode lançar a mão para não perder a sofisticação de uma mesa bem feita. Inclusive os arranjos, né, Jamil? Você tem que usar a criatividade e, às vezes, você não tem dinheiro para comprar uma orquídea que custa R$150, né? Mais Sim, ou menos, né? No mínimo. R$200 no mínimo, né? Aquelas orquídeas. Você quer um exemplo, Júlio, de um arranjo super criativo, bonito? Faz um arranjo de verduras, entendeu? De verduras e frutas. Fica super alinhado. Qualquer tipo de Escolhe verdura. uma peça bonita que você tem em casa, entendeu? Uma peça, de preferência, uma peça de andares, uma peça... Ou sobrepõe uma peça mais alta, uma média, uma baixa. E coloque aquela moranga, coloque a uva saindo de dentro, morangos espetados no palito, entendeu? Então, fisales hoje, que é o que você chama de canapu, que é super bonito, que dá um efeito visual lindo. Tem a pitaia, enfim, tem com verduras, maracujá do mato, que é muito bonito. Então tem verduras e frutas hoje que a gente lança a mão, por exemplo, um pimentão roxo é maravilhoso. Um pimentão vermelho, um amarelo. Você não vai perder, você vai reutilizar,
né, nos seus pratos do dia a dia e faz um arranjo lindíssimo. Com folhagens, às vezes mistura uma costela de Adão, mistura uma folhagem que você tem em casa mesmo, entendeu? Agora, a gente sempre também fala isso, Jamil, que uma bebida gelada é fundamental numa festa. Imprescindível, né, para mim. Imprescindível numa festa a bebida gelada. Você tem que gelar quantas horas antes, mais ou menos? Olha, o espumante eu costumo fazer assim, Júlio, eu gelo um dia antes. Um dia antes eu já coloco ele no freezer, numa temperatura ideal, ou na geladeira no máximo, não precisa congelar, ele só precisa resfriar bem. Aí eu deixo ele bem resfriado e no dia eu faço camadas de gelo e sal grosso, gelo e sal grosso, gelo e sal grosso. Eu pensei que na caixa térmica. Era, como dizer, lenda. Utopia, lenda. Não, é algo que realmente funciona, principalmente sal com gelo. Sim, e quando você coloca álcool ainda é mais rápido. Álcool, sal e o gelo. Mesmo na cerveja. Mesmo na cerveja, num espumante, num vinho, entendeu? Funciona super bem. Quando eu quero gelar uma bebida rápida, porque acontece às vezes uma recepção, um exemplo, você vai de barco, uma recepção é num hotel de selva. E muitas vezes, por mais que você tenha uma logística antecipada, às vezes atrasa alguma coisa, uma bebida que o cliente entregou em cima da hora, algo assim. Então o que eu faço? Eu preparo álcool, sal e gelo e passo camadas. Então eu ponho a camada, uma coisa que quase ninguém pensa, mas a camada de baixo é muito importante. Faço a camada de baixo e vou fazendo camada por camada. De gelo com álcool, sal, a bebida, mais outra camada e até terminar. E fecho a caixa com fita. Isso durante mais ou menos 3 horas está estupidamente gelado. Mais um aprendizado que a gente tem. Obrigado, Jamil. Nada, eu que agradeço, Júlio, a oportunidade. A gente termina aqui, mas daqui a pouco a gente vai estar lá na cozinha. Nós vamos continuar na Porto Belo Shopping, recebendo os nossos convidados. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum. Olha, meu amor, é simples assim. Preciso que você fique longe de mim. Se for tosse, febre, alguma dor, qualquer sintoma que seja coronavírus, sem se abraçar e sem beijar, não tocar nos olhos, boca ou nariz. Evitar aglomeração, porque não é só um resfriado. Dentro da sua casa é como ficar isolado sem te ver e sem rolê. Oh, meu amor, não chegue perto de mim. Põe na tua mão agora um pouco de álcool e gel. A máscara é importante em qualquer lugar, mas por enquanto é melhor você se afastar, porque se ficar muito perto vai contaminar. Faça sua parte no combate ao novo coronavírus. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para combater a Covid-19. O Amazonas é o segundo estado do norte com mais ações contra a Covid-19. A assistência social foi ampliada no interior. O investimento em projetos de pesquisa é recorde na história do estado. O serviço de UTI aérea foi ampliado para atender pacientes graves do interior. O Hospital de Combate Newton Lins ganhou a primeira ala indígena do Brasil. O governo está distribuindo mais de 1 milhão de máscaras e luvas que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E para amenizar o impacto econômico e social na população, o governo já liberou a segunda parcela do Apoio Cidadão. Amazonas, a nossa luta é pela vida.
Estou retornando com o programa em comum. Olha, o cheiro está tão bom aqui. Nós estamos na cozinha da Porto Belo Shopping, onde eu recebo a Daphne Ribeiro e a Germana Duarte. Elas vêm falar sobre tendências de mercado e a Germana e a Daphne também vêm cozinhar um pouco para a gente mostrar que elas também, como arquitetas, são excelentes cozinheiras na cozinha, porque nós somos obrigados agora, durante essa pandemia, a cozinhar também. Eu não aprendi a fritar um ovo. Não acredito. Não consegui aprender a fritar um ovo. Não, a gente teve que se reinventar de todas as formas, né? E cozinhar foi uma forma, família em casa, mais tempo em casa, home office, então a gente tinha que fazer alguma coisa para dar o diferencial. E os meninos é o tempo todo pedindo alguma coisa diferente, então a gente teve que se reinventar. Né? Menino pede, né? A Daphne está com um cardápio fit. Daphne, fazendo uns bolos de banana, pães, fit, pegando a parte da alimentação saudável. E a gente vem com a comida que engorda mais, né, Germana? O povo nordestino adora uma comida boa, né, de mar, que tem tudo a ver com o mar, né? E o caranguejo faz parte da vida da gente. Quem não gosta de um bom caranguejo? Só quem é alérgico, né? Só quem é alérgico e fica só olhando, né? Mas é uma comida que ela acaba sendo leve, né? O acompanhamento geralmente a gente faz com uma farofinha, né? Uma farofinha torrada. E é uma comida fácil de fazer, sem muitos ingredientes. E o sabor, você está falando do cheiro, né? Só os ingredientes você já consegue ter. Então eu acho que a comida ela tem que ter todos os sentidos, né? O paladar, o tato. Você precisa olhar, se apaixonar. Eu espero que vocês sintam muita vontade de comer. Mas eu acho que a comida ela tem que ser um convite a uma boa refeição e tudo mais. E como é que a gente começa a preparar isso? Bom, esse caranguejo ele é básico, ele é bem simples, né? Então assim, eu posso começar? Pode, lógico. Então a gente dá uma refogada aqui no azeite, uma colocada aqui no azeite. Aí então a gente vem, já coloca aqui a cebola. Aqui é uma cebola picada, tá? Essa cebola eu piquei bastante. Para 1 quilo de caranguejo eu uso uma cebola picada. Usei 4 dentes de alho. Alho é fundamental, né? Vou colocar um pouquinho de sal, depois a gente prova, ver como é que tá, mas o sal a gente vai temperando, né? Realmente o fogo aqui já deu sinal de que as coisas estão funcionando. Como o azeite é extremamente saudável na alimentação, mas eu gosto de dar um toquezinho com a manteiga. Então tem que colocar manteiga. Eu coloco um pouquinho de manteiga também para ajudar. Além desses revestimentos aqui, que são os ripados, qual é a grande tendência do mercado? O que as pessoas estão gostando muito agora? E os arquitetos recomendam? Falando aqui da Porto Belo, eles lançaram agora a linha Zig-Zag, que também... Zig-Zag, né, que está aqui atrás. Maravilhosa. Essa é a linha Zig-Zag, né, que a produção disse que eu não posso me aproximar dela porque eu vou sair do estúdio. É porque o que agrega os materiais é isso, é a textura, o toque. Então ele vem o charme. Quando você joga uma iluminação, ele faz o efeito luz e sombra. Então isso faz toda a diferença, o metalizado que vem em alta nos acabamentos e os grandes formatos que estão aí, né? Esse metalizado, a gente enlouqueceu, a gente não pensou 2 vezes, porque o metalizado ele é um acabamento fino, ele já é um próprio revestimento. A gente ele já não erra com o metalizado. O caranguejo, eu compro ele já dessa forma. E aí, mais fácil, né? Então, ninguém merece, né? Quebrar o caranguejo. Tudo bem que eu sou nordestina, mas nem tanto. E vamos esperar. Esse cheiro é muito bom, não é? E o barulhinho, assim, o barulhinho fritando, né? Essa receita, essa quantidade dos ingredientes que vocês estão vendo aí é para 1 quilo. Agora sim, é muito pessoal. Eles podem. Olha, 1 quilo, se você conseguir fazer... Nossa, deixa eu só diminuir aqui. Chega que ele já está dando sinal de vida. Esse fogão é muito bom. Muito eficiente, pelo amor de Deus. Ó, como agora está funcionando legal, eu vou dar um segredinho. Nem é segredo, gente. É um temperinho que ele acentua... Não, claro que não. Não sei. Nordestina pode criar em casa um tempero. É o Hondashi. A gente usa ele é utilizado em comida japonesa, mas nós descobrimos porque a gente tem um amigo que também é mestre. Esse sim, é um cozinheiro nato, né?
que é o Marco, um colega nosso, arquiteto, um amigo nosso, arquiteto. E ele deu essa sugestão de usar o ondashi. É o tempero de peixe. É um tempero de peixe e ele aguça o gosto do caranguejo. Detalhe do segredinho, Então, pulo do assim, gato. tem todo o tempero, tem todo o cheiro, tem toda, né, o tempero convencional, mas ele ele meio que afina o gosto do caranguejo. Então, eu acho que isso é o grande lance. É o grande lance que a gente tem que valorizar. Então, vamos lá, deixa ele cozinhar agora. Daphne, vocês têm rede social do escritório? Ou Nós vocês têm temos. redes sociais separadas? Não, nós temos do escritório, além das nossas, nós temos no escritório, que é Estúdio DG, ponto arquitetura, estúdio com ES, Estúdio DG, ponto arquitetura, no Instagram. E o Daphne Ribeiro, o Instagram particular dela. e Isso, Germana Daphne Ribeiro M. Duarte. Germana Duarte. Isso. Hoje em dia, Underline arquiteta, Germana Duarte. arquiteta. underline. Então você pode procurar ver os trabalhos das duas arquitetas no Instagram, das duas meninas sócias bonitas. Aqui a gente cozinhando aqui. A gente vai mostrar ainda mais um pouco da Porto Belo para que vocês possam ver. E a Daphne e a Germana vão continuar comentando em relação aos revestimentos e pisos da Porto Belo, inclusive esses pisos grandes, né, que hoje em dia a gente economiza muito no rejunte, né? Com certeza. E assim... E fica mais perfeito. Não, fica mais perfeito. A gente fala que é um trabalho de várias mãos, porque para um piso desse ficar bem assentado, a parede tem que estar nivelada, tem que estar muito bem estruturada. Então, é uma forma de você qualificar a obra toda, desde a sua construção, desde o acabamento. Os meninos constroem, eles sabem disso. Né? O grande problema quando a gente usa um produto mais refinado, um produto inteiro, infelizmente, se você não tiver um nível, se você não tiver um esquadro... E a mão de obra especializada, A mão né? de obra especializada, então isso é importante. Então eu tenho certeza que a Porto Belo oferece esse serviço porque ela tem condições de indicar esse assentamento com qualidade, né? Então isso é uma segurança para a gente. Com certeza. Né? E Trazer todo um cliente trabalho. aqui e falar para o nosso cliente que isso é um diferencial, ele tanto confia no nosso trabalho como confia no produto. E esse é o nosso objetivo, né? Multiplicar essa situação. E só para complementar, os grandes formatos hoje possibilitam até fazer bancadas de porcelanato. Mesas de Mesa, mobiliário, né? mobiliário, A Porto Belo também está com uma linha de mobiliário. Então isso é muito bacana, assim, você ter a versatilidade, né? O fato do grande formato ter essa versatilidade em vários produtos. A nossa bancada da A cozinha, bancada né? aqui A bancada da cozinha. é lindíssima. A gente se apaixona, Ela tem né? uma textura diferenciada, então parece um carvão, assim. Então é apaixonante, é linda mesmo. Eu vou Cozinhou? provar, tá? Já Vamos pode ver. provar? Não vai te queimar, hein? Como fala, não vai... Pega um potinho de me dá, por favor. A Daphne está assessorando hoje. Aqui. Porque se ela for cozinhar a comida fit dela, eu não vou nem comer. A gente gosta de comer. Prova logo. Aí a gente fica só olhando aqui. Daphne, obrigado pela presença aqui conosco no programa. A gente está na Porto Belo Shopping, aqui na esquina da Humberto Calderaro com a Salvador, Tu quer provar pra em mim? Adrianópolis. Tá bom. Elas estão provando aqui Pra o mim prato. tá ótimo, mas A eu receita tô... já está no seu vídeo, evidentemente. A gente vai colocar a receita. Germana, obrigado por estar aqui conosco também, fazendo essa comida maravilhosa. Foi um prazer, você é um querido. E eu uma agradeço. também, não é, Germana? Não, pra No gente final é uma de tarde, diversão, né? gente, assim, e eu sempre digo assim, tudo que você se dispõe a fazer com Com vontade, amor, com né? alegria, com felicidade. Então, assim, hashtag fica a dica, fiz com amor, tá, gente? Então tem que estar gostoso, tá? Então, assim, espero que vocês gostem. Com certeza. Eu já vou terminar aqui. Obrigado, meninas Obrigada, Júlia, lindas, um beijo bonitas, grande, tá? chiques. Na próxima semana tem mais em comum, aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação, afiliada da Rede TV. E a semana que vem